Graça e paz, irmãos. Tá vendo como estava ouvindo? Amém, meus irmãos. Como é bom louvar o Senhor, como é bom perceber, não é? As mãos maravilhosas do Senhor agindo na vida da gente. Essa semana foi uma semana agitada, não é? No trabalho, e acabei acompanhando um grupo de pessoas que começaram o trabalho na segunda-feira e terminaram na sexta-feira à noite, não é? Foram 3 turnos rodando seguidos e eu precisei acompanhá-los, por isso na terça não estava em condições de seguir com as aulas, né? Mas na próxima, se Deus quiser, voltamos. Amém? Meus irmãos, eu peço que abram comigo no livro de Ruth, no capítulo 2. Há algumas semanas tivemos a oportunidade de ler o capítulo 1 desse livro e hoje, pela graça de Deus, vamos para o 2º. Ruth, no capítulo 2. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Estou vendo o pessoal folheando, roda, roda, roda. Quem lembra da musiquinha? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Isso aí. Essa música parece infantil, não é? Para crianças, mas não é não, viu? Muito adulto aí que está precisando dar uma decorada na musiquinha aí. Ruth no capítulo 2. Amém? Amém? Assim diz então a palavra do Senhor, do verso 1. Noemi tinha um parente por parte do marido, e era um homem rico e influente, e pertencia ao clã de Elimeleque, e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: eu vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz e que era do clã de Elimeleque. E naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros: o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? E o capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou e está em pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. E disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá recolher em outra lavoura, não se afaste daqui, fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. E quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, clamou: porque achei favor aos olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? E Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você fez por sua sogra, e depois que você perdeu o seu marido, como deixou o seu pai, a sua mãe e a sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva, e eu sequer sou uma das suas servas. E na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens aos seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair, para que ela as recolha e não a impeçam. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha ajuntado, quase uma arroba de cevada, e carregou-a para o povoado. E sua sogra viu quando Ruth havia recolhido
ou quanto Rute havia recolhido, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. E a sogra perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Rute contou à sua sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. E Rute, a moabita, continuou: pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Rute: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. E assim Rute ficou com as servas de Boaz para recolher espigas, até acabarem as colheitas da cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Até aqui, irmãos, fechem os olhos. Vamos orar, curve sua fronte. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado porque até aqui o Teu Espírito tem ministrado em nossos corações, o Senhor tem falado conosco, papai. Pedimos que o Senhor continue, Pai, a se manifestar a partir da Tua palavra, que o Teu Espírito, Pai, encontre caminhos, Senhor, dentro de nós, para, Senhor, desfazer toda a obra, Senhor, do diabo, tudo que tem, Pai, impedido que nós descansemos no Senhor, Pai. E nessa noite, para a Tua honra e glória, que o Senhor se manifeste aqui, Pai, com poder e graça, impactando a vida de todos nós. É o que nós lhe pedimos, Pai, e desde aqui te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus, aleluia. Você se lembra do primeiro capítulo do livro de Rute? A história começa com uma família, a família de Elimeleque, saindo de Israel e procurando terras, porque havia fome. Eles saíram, e era uma família abastada, tinha muito dinheiro, e saíram à procura de lugares, para que pudessem dar continuidade, porque havia fome, e uma fome generalizada, e que Israel também sofreu com essa fome. Essa história, a história de Rute, acontece em paralelo ao livro de Juízes. E nesse período, um período muito crítico para a história de Israel, os últimos versículos do livro de Juízes, inclusive, no verso 25 do capítulo 21 de Juízes diz: e naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia ser certo. É o tempo em que o povo se desvincula de Deus, se desvincula da palavra do Senhor, não busca no Senhor, não é, o caminho para as suas necessidades, mas agora entendem que não existe rei sobre Israel, sendo que o Senhor, o Todo-Poderoso, nunca deixou de ser o governante sobre Israel e no mundo inteiro. Mas fizeram agora o que lhe pareciam ser certo. Pessoas saindo à revelia, andando por caminhos tortuosos, fazendo o que lhe desse na telha. É mais ou menos o momento em que Juízes relata a história de Israel. E neste período, por volta ali, talvez do capítulo 6 a 12, acontece essa história, o momento em que Rute, não é, se casa com um dos filhos de Noemi. Essa família que deixa Israel e vai procurar abrigo em outras regiões. E ali, uma família abastada começa a enfrentar uma série de problemas. Uma família que tem o seu marido, a sua referência, o pai, o patriarca daquela família, não é, dando ali não somente a provisão, mas a ordem e toda aquela questão que envolve a figura paterna. De repente, Noemi, essa que é a mãe, portanto, dessa família, vê o seu marido morrendo. Em menos de 10 anos, não somente o marido, mas os filhos de Noemi, todos eles morrem. Fica então Noemi somente com as suas noras. O que haveria de ser de uma mulher, meus irmãos, naqueles tempos, sozinha, com somente suas noras? Elas certamente morreriam de fome. E então, olhando para essa situação crítica, Noemi se volta para as suas noras e diz a elas: por que vocês não voltam para a casa de seus pais? Vão, podem ir, não é? Mas elas começaram a chorar, diz a Bíblia. E isso é interessante, não é? A nora chorando porque não quer largar a sogra. Que coisa, né? Glória a Deus, porque toda sogra é cristã. Aleluia. É desse jeito, amém? Posso ouvir o aleluia? Amém. Tem uma turma aí que não deu um glória a Deus aí, porque, né?
Eu, por exemplo, eu posso dar um glória a Deus pela minha sogra? Ou não? Eu tenho, né? Aleluia, glória a Deus. É bênção na vida da gente, né? E elas choraram, não, mas eu não vou te largar. E pela segunda vez Noemi diz, vai minha filha, some das minhas vistas, volta para a casa do teu pai, arruma outro marido, vá ser feliz. O que você vai ficar fazendo aqui com uma velha? E uma delas vai embora, mas Ruth fica. E Ruth faz aquela declaração que é tão bonita, em que ela diz, o teu Deus será o meu Deus, por onde você for eu também irei. No capítulo 1, não é? Ruth demonstra não somente o seu compromisso com a sua sogra, mas que ela reconhece no Deus de Israel o seu Deus. Ela abandona a sua família, ela deixa a sua cidade natal, ela deixa Moabe, ela é uma moabita, para voltar com Noemi até Israel, para ser, não é, agora acolhida por um povo estrangeiro para ela, sendo ela estrangeira em novas terras, e somente com a sua sogra. E ainda a grande questão, não é? O que duas mulheres então agora fariam, sozinhas, não é? Há muito tempo atrás eu conheci uma família onde o marido e a esposa viajaram para o Japão, passaram muitos anos lá trabalhando, voltaram com muito dinheiro. Naquela época eu acho que dava dinheiro, não sei hoje, não vejo mais ninguém indo para o Japão trabalhar, pelo menos, não que eu conheça, de repente a Pri conheça, né, na família aí, né, e tal. Mas enfim, eu pelo menos não ouço mais. E eles voltaram com muito dinheiro. Cada um faz o que acha que deve fazer com o seu dinheiro, eu não sei o que aconteceu, mas num determinado momento da vida dessa família, meus irmãos, o marido, por conta da ausência do dinheiro, ou seja, se vendo agora na mesma condição de antes de ir ao Japão e trabalhar, começou a assumir uma postura muito agressiva, agredindo com palavras e também fisicamente a sua esposa. E aquilo foi se tornando uma situação insustentável, a família começou a se, não é, envolver com tudo aquilo para que finalmente aquela mulher tivesse, não é, tranquilidade, a sua, não é, dignidade fosse mantida, e não teve caminho senão que o marido fosse para um lado e ela fosse para outro. Mas ela tinha já 2 filhos. Ela com quase 50 anos de idade e que nunca havia trabalhado, nunca tinha seguido uma carreira, estudos, se viu agora sozinha, sem o marido, sem aquele que era o responsável por trazer o sustento, se viu agora perdida. O que é que eu vou fazer? Se essa mulher, no século XX, eu sei que estamos no 21, mas isso foi no século passado, você vê que essa história é antiga. Se essa mulher enfrentou dificuldades, imagine agora Noemi e Ruth, num tempo onde as mulheres, meus irmãos, não tinham a liberdade que hoje se tem. E elas seguem de volta para Israel. O começo do capítulo 1 mostra uma família abastada, cheia e com muitas condições, e volta, não é? Agora sem o marido, sem os filhos, sem dinheiro, sem eira nem beira, como se diz, mas ela e a sogra voltam. E a Bíblia diz que elas voltam em tempo de colheita. O final do capítulo 1 diz que foi assim, o verso 22, foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Deus já havia começado uma transformação na vida dessa mulher chamada Noemi, na vida dessa mulher chamada Ruth, trazendo elas de volta para Israel. Se lá onde estavam não tinham sustento, em Israel agora elas ouviram dizer que Deus estava abençoando, e Deus ali estava abençoando as colheitas, e bem na hora em que elas chegaram, se você acha que isso é coincidência, bem na hora que elas chegaram, era o início da colheita da cevada. Portanto, elas saíram de um lugar com muita fome, e chegaram no lugar que agora tinha muito alimento. E quando elas chegam, meu irmão, começo do capítulo 2 que nós lemos aqui, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que você olha para o mundo? Qual é a sua cosmovisão? É uma palavra bonitinha, né? Mas como é que você observa o mundo ao seu redor? Você observa acontecimentos sendo eles aleatórios? Sei lá, de repente houve um alinhamento das estrelas, fizeram uma curva assim que parece o símbolo da Nike, e aí alguma coisa acontece. Hoje eu recebi uma figurinha que numa igreja tinha
pessoas sentadas enfileiradas e eram todas pessoas que não tinham cabelo. Tinham 4 ou 5 carecas sentados certinho assim. E o pessoal brincou que esse alinhamento, segundo a NASA, é só de 500 e 500 anos, né? Enfim, como que você olha? Como que você olha para o mundo? Você acha que as coisas acontecem porque o acaso, de repente, dá uma reviravolta e puf, nasceu um filho. Dá uma reviravolta, cheguei na igreja. Dá uma reviravolta, alguém fica doente. Você acha que a vida é uma conjunção de fatores desordenados, um caos, como as pessoas falam por aí? Essa é uma maneira de observar o mundo. Outra maneira são aqueles que observam dentro de um propósito, de um caminho, em que existe alguém, um soberano, que com as suas mãos poderosas rege cada instante de vida de todas as pessoas. Não somente a vida das pessoas, mas rege governos, países, exércitos. Como você olha para o mundo? Qual é a sua cosmovisão? Você crê em fatos aleatórios ou você crê em um Deus cujas mãos são poderosas para modelar não só o mundo, para nos colocar para habitar, mas também o nosso percurso até chegarmos de volta para o nosso lar na eternidade junto ao Senhor Jesus? Qual é a sua cosmovisão? Ao ler o livro de Ruth, nós vamos descobrindo, meu irmão, que os personagens não são Noemi, não são Ruth, não são estes os personagens principais da história. Não é Boaz, que acabou de aparecer aqui, mas existe um personagem narrado nessa história que este sim é o principal. E desde o primeiro versículo vem se manifestando. No capítulo 2, no verso 1, a primeira coisa que nós observamos aqui no livro de Ruth, meus irmãos, é que há algo acontecendo, mas que aos nossos olhos parece muito ruim, parece nebuloso, parece... Sabe quando alguém taca uma pedrinha na água, a água estava calminha, e sempre tem um, né, que vai lá e dá uma bica na pedra e pá. Aí você olha para a superfície da água, ela está... Eu queria te dizer que às vezes tem coisas que têm não dupla face, mas que se você não estiver no lugar certo, você não enxerga adequadamente. Como, por exemplo, não é? Se você não prestar atenção, se você olhar de trás daquele negócio que eu não sei o nome, sabe aquela bolota assim? Que principalmente as mulheres mais de idade começam a costurar lá, como é que chama aquilo? É tear o nome daquilo? Que faz as figurinhas e faz as imagens? Bordado, tricô. Esse negócio aí, se você olha de costas, né? Se você olhar ele virado assim, você vai ver linhas soltas, você vai ver coisas parecendo cruzadas e que não fazem sentido. Mas quando você vira para o lado certo, você vê perfeitamente a imagem que foi ali desenhada. O livro de Ruth nos mostra essas duas visões. De um lado, a visão humana. De um lado, a capacidade limitada do ser humano de observar as coisas. E do outro, a perspectiva divina. A perspectiva de Deus. O olhar do soberano. E tudo começa, meus irmãos, aqui no versículo 1 do capítulo 2, onde diz o seguinte, preste atenção. Noemi tinha um parente por parte do marido, e era um homem rico e influente, e pertencia ao clã de Elimeleque, e se chamava Boaz. Noemi, na sua família, tinha um homem rico chamado Boaz, uma pessoa que tinha não somente posses, mas o seu nome, o nome Boaz, significa forte, valente, valor. Esse é o significado, ou os possíveis significados para o nome Boaz. E quando nós vemos o restante da história, nós encontramos exatamente essas características na personalidade, na vida deste homem chamado Boaz. E Noemi volta sem muita perspectiva, volta
com todas as pessoas olhando para ela, será que é Noemi? E ela diz, sou eu mesmo. Estou estragada pelo tempo, estou estragada porque passei dificuldades, você talvez não esteja me reconhecendo, mas sou eu mesmo. Eu e minha nora. Saí com a família e com condições, voltei sem condições e só com a nora. Mas ali Deus já começou a preparar as coisas. E então, o primeiro ponto que nós observamos aqui é essa necessidade humana. De quê? De comida. Senão elas morreriam de fome. Então no verso 2 diz, Rute, a moabita, disse a Noemi, eu vou colher espigas no campo daquele que me permitir. Então a Rute, meu irmão, saiu para trabalhar. E quando ela sai para trabalhar, e a Bíblia diz que ela sai bem cedinho, não é, para trabalhar, quando ela sai a procurar qualquer campo que possa atendê-la. E aí é que vem a cosmovisão, meu irmão. Você acredita no caos, no troço aleatório, ou você acredita que Deus é o teu Pai e que conduz a tua vida em todos os momentos? Onde é que Ruth vai começar a colher? É coincidência ou, como o crente diz, não é? Jesuscidência. Verso 3. Vá, minha filha, respondeu Noemi. E esse vá, minha filha, é um vá carinhoso, viu? Não é? Vai logo, menina. É um vá carinhoso. Ela vai lá trabalhar. Não é? E ela diz, então, ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros e, casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Por um lado, nós temos a perspectiva humana, meu irmão, da fome, da necessidade, do desespero, talvez, do caminho meio sem rumo para onde ir, e ela sai. E a Bíblia diz que, casualmente, ela vai parar aonde? Na plantação deste homem chamado Boaz. E que não é só um homem rico, mas é também um homem que é da família. E é um homem que nós vamos entender agora que é uma pessoa bastante, não é? Cheia de compaixão, com valores. E ela cai exatamente ali. Então, de um lado você tem a necessidade e do outro você tem a perspectiva do céu. O Deus provedor, fazendo com que Ruth fosse caminhar até chegar aonde? Até chegar ao lugar onde estava a colheita de Boaz, meu irmão. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não há cristão que navegue, não é, de qualquer jeito, que sai por aí, vem tempestade e joga o barquinho para a esquerda, vamos para a esquerda mesmo que não tem o que fazer, ou vamos para a direita. Não, se você está em Cristo, a Bíblia diz que a vida já não é mais sua, Cristo habita em você. E porque você pertence agora a um Pai que é majestoso, rico em graça, este Pai conduz a sua vida nos piores momentos aos melhores momentos, em todos, sem exceção. A mão de Deus cuida da sua vida. E Ruth vai parar exatamente no na fazenda, eu sei lá como é que chama esses lugares de plantação, né? Bem na terra de Boaz. E o que acontecia naquela época, meu irmão? Acontecia um negócio, você já ouviu falar da lei da respigadura? Já ouviu falar da lei da respigadura? Nome bonito, né? É de colher espiga. Por isso, respigadura. Você já ouviu falar dessa lei? Levíticos do capítulo 19, 23 e 24 falam dessa lei. Abra lá comigo no capítulo 19, só para que a gente possa observar o que seria essa lei. Capítulo 19 do livro de Levíticos. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Meu irmão, Levítico está para trás. Para trás de Ruth aí. No capítulo 19, olha só o que é que diz o verso 9, meu irmão. Alô. Não desligue sua ligação. Capítulo 19, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: quando fizerem a colheita da sua terra, não
colham até as extremidades da sua lavoura, e nem ajunte as espigas caídas da sua colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixe-nas para os necessitados e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. No capítulo 19 de Levíticos, nós vemos a lei. E Deus determina na sua lei que todos aqueles que fossem proprietários de terras, que tivessem colheitas, que não fizessem a colheita integral, mas que as suas extremidades, ou seja, as barreiras ali, as fronteiras, fossem deixadas. Para quê? Para que aqueles que têm necessidades, para que as viúvas, para que os órfãos, para que os estrangeiros pudessem colher essa parte que foi deixada para trás. Essa é a lei da respigadura. E então, quando Ruth sai, ela sai exatamente porque há uma lei e que permite. E entre todos os campos ali, ela cai exatamente neste homem chamado Boaz. E ela começa a colher. E eu queria que você prestasse atenção nisso, porque já há aí, não é, a mão de Deus cuidando dessas pessoas, porque isso não é socialismo, meu irmão, deixar um pouquinho de comida para os mais necessitados. Isso não é capitalismo, porque ele está ali colhendo e vendendo. No capitalismo, e aí assim, sendo bem resumidamente falando, no capitalismo o que é meu, é meu. No socialismo, o que é seu, é meu. Mas no cristianismo, o que é meu, é seu. Essa é a diferença, meu irmão. E, assim, a lei de Deus, ela põe no chinelo qualquer atividade social que tem por aí, meu irmão. Porque, olha só que coisa maravilhosa. Quem plantou toda aquela cevada ali? Quem plantou todas aquelas espigas? Quem fez a plantação? Ora, foi Boaz e foram os seus homens. Ele tem direito, porque foi ele que plantou, foi ele que investiu dinheiro. Mas pela lei de Deus, ele deixa as extremidades daquilo que foi ele quem plantou, para que outros que têm necessidade possam colher. Então vem o primeiro lado, que é a compaixão. A compaixão daqueles que têm em saber que a graça, ela não é só para mim, mas ela é para ser compartilhada. A compaixão dos donos, não é? Daqueles que têm condições. E por outro lado, você não tem um grupo de pessoas que toma aqui o seu alimento, toma aqui. Não, não. Mas tem espaço para que elas trabalhem. Então agora você está necessitado, você vai colher. Vai lá colher porque tem. As espigas que caírem no chão, você pode recolher. Quer dizer, Deus preparou tanto a compaixão daquele que tem, quanto também o esforço daquele que não tem. A gente sempre ouve falar, né? Não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar. A lei de Deus faz isso há muito tempo. Muito melhor que todos os programas sociais. Inclusive, né, os candidatos e políticos deveriam olhar para a Bíblia para aprenderem como tratar do povo e nas suas necessidades. Então, Ruth agora, ela vai e começa, não é, e cai exatamente no lugar onde está este chamado Boaz. E ela começa a trabalhar. E este homem chamado Boaz volta. E quando ele volta, ele escuta dizer, né, que tem uma moça nova ali. Ele olha e fala, quem que é aquela moça ali? Porque ela é estranha. Ela é estrangeira, ela é moabita, ela não é de Israel. E aí o pessoal fala, ó, esta daí voltou com Noemi. E na cabeça do Boaz ele, opa, Noemi é minha parente. E eu sei o que aconteceu com a família dela. E eu sei quem é essa Ruth que voltou com a sogra, cuidando dela até aqui e veio trabalhar. E a Bíblia diz que ele vai até ela. E agora começa, meu irmão, a segunda parte deste texto maravilhoso, que é Deus provendo graça para essa família. Do mesmo jeito que Deus conduz a nossa vida, meu irmão, Deus conduziu aquela mulher e agora ele manifesta graça. Boaz olha para ela e diz, escuta, você não vai ficar por aqui não, você vai ficar junto com as minhas servas. Você não vai colher em todos, não, mas você pode colher aqui até o final da colheita. Pode ficar aqui. Eu sei quem é você. Eu sei quem é Noemi. Eu sei o que você fez. Muito bonito o que você fez. Que Deus te abençoe pelo que você fez. E por isso, você fica aqui.
e você vai ficar entre as minhas servas. Eu darei ordem aos meus homens para que ninguém toque em você. Noemi mesmo, lá na frente, a partir dos versos 22, lá para frente, ela vai dizer que se ela fosse para outros campos, era capaz que outros homens a molestassem. Porque é uma mulher, no meio de um monte de homens ali. Mas Boaz não somente a acolheu, mas disse a ela para que ficasse entre as servas dele, disse a ela para que ficasse ali e colhesse, deu ordem aos seus homens. Ora, quem é esse homem chamado Boaz, senão um homem verdadeiramente íntegro, piedoso, compassivo? Porque a lei, meu irmão, ela não determinava que você devia acolher aquela pessoa até o final da colheita. Era só um dia. Mas ele vai além da lei, porque a lei não é o ponto máximo para todos nós, mas é o ponto de partida para mim e para você. A bondade e a misericórdia que nós recebemos de Deus, nós devemos multiplicar. Não fazer ali, como diziam os fariseus, mas é 10% do bruto ou 10% do líquido? É 10% até do talinho. Conta aí, mede os centímetros e corta o talinho. Mas é para ir além. Jesus diz, vocês devem ir além da justiça dos fariseus e dos escribas. Este homem foi além. Não deu só um dia para ela, mas falou, olha, você pode ficar a colheita inteira. E ele disse mais, fique entre as minhas servas. Ele não tinha necessidade de fazer isso, mas ele manifesta compaixão. Isso é graça, meu irmão. Isso é graça de Deus, sendo manifestada na vida daquela mulher. E não só fique entre as mulheres, mas na hora de comer, Boaz a chamou, senta aqui, e come até que você se sinta satisfeita. E ela come até ficar satisfeita. E os servos dizem, olha Boaz, ela chegou bem cedo e está, olha, trabalhando. E eis aí para a juventude de hoje, para aqueles que são da turma do mimimi, que não curte trabalho, meu irmão. Existem coisas que são importantes na vida cristã. Se fala muito sobre oração e glória a Deus por isso, e nós devemos orar realmente. Mas a oração, ela vem, não é, casada com o trabalho. É orar e trabalhar. Como se fossem dois remos. E se você estivesse num barquinho, numa canoa, um caiaque, eu sei lá como é que chama aquele negócio. Se você tiver com um remo na tua mão e começar a fazer assim, o que acontece com você? Você gira em torno e não sai do lugar. Agora, se você trocar de mão, você foi inteligente, essa aqui não está dando certo, eu vou com essa aqui. O que vai acontecer? Você vai rodar para o outro lado e não sai do lugar. Na vida cristã, meu irmão, as coisas funcionam exatamente assim. É oração e trabalho. Tem gente que é muito bom na oração, pratica muito a oração, mas não pratica o trabalho. Outros, por outro lado, são muito bons em trabalhar, mas não oram, porque esquecem que a dependência de tudo vem de Deus. Acham que o seu muito trabalhar vão sustentar a sua casa, vão trazer condições, mas se esquece que tudo vem de Deus. A Bíblia diz que em vão vigia o sentinela, se Deus não guardar aquela casa. Portanto, são duas coisas na vida cristã. É a oração e o trabalho. Não só a oração e não só o trabalho, mas juntos. Assim Deus caminha na vida dos cristãos, meu irmão. Observe na vida dessa mulher, observe na vida e na história dessa família, o clamor e a dependência de Deus, mas logo cedo pela manhã, sai Ruth a trabalhar. E a Bíblia diz que ela trabalhou e trabalhou bastante, e ela trabalhou o dia inteiro, colheu todas aquelas espigas, e depois ela debulhou tudo aquilo para voltar para casa. Ela trabalhou, foi até tarde no trabalho, voltou para casa, mas voltou com o seu sustento. Muita gente mimimi hoje em dia que não quer trabalhar, muita historinha, muita frescura. É trabalho, irmão, é trabalho. Alguém pode dizer, mas da onde o pastor tira essas coisas? Olha, vai para Gênesis. Vai lá ver o que Deus falou para o homem no momento da queda. E não se esqueça, nós continuamos no mesmo mundo condenado. Nós estamos debaixo da condenação, inclusive. Você não está no céu ainda. Você continua aqui. E ao homem foi dado trabalhar para o seu sustento. Então a geração mimimi aí, presta atenção no que diz a Bíblia, né? E eis aí um grande exemplo para você. A Ruth.
Ela sai logo cedo e volta. E quando ela volta, meu irmão, ela volta com muito, mas ela volta com muito, que espanta, inclusive, não é? E no verso 17 vai dizer destas coisas, não é? Para todos nós. Em que diz: e assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer, e depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. O que é uma arroba aí? 15 quilos. Ela, sozinha, 15 quilos. Debaixo de provavelmente um solão, porque aquela região é quente para chuchu, né? E depois ainda debulhou e levou 15 quilos de cevada para casa. Verso 18: carregou-a para o povoado. Isso é trabalho, meu irmão, isso é labor, não é? E a sua sogra, quando viu Ruth, o quanto Ruth havia colhido, quando ela ofereceu o que havia sobrado, a sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Que trabalho? Ou onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Meu irmão, presta atenção. Deus conduziu a vida daquela mulher, dessas mulheres. Deus deu a ela o sustento naquele dia. Ela conseguiu colher. Boaz disse aos homens: deixa cair espiga, pode deixar cair espiga porque ela vai pegar. Pode deixar que ela vai pegar, não é? Não deu ordem de dar na mãozinha dela, não. Mas ela foi trabalhar. Eles trabalharam, ela trabalhou, voltou com o sustento para casa. E esse homem chamado Boaz, inclusive, meus irmãos, poderia, inclusive, na hora de falar com ela, dizer: olha, levante as mãos para os céus e dê graças ao Senhor, porque você achou um lugar firmeza para trabalhar. Você achou um homem, porreta, íntegro, sou eu, Boaz. Meu nome significa forte, valente, valor, né? Você achou alguém de valor. Foi isso que fez Boaz? Boaz fez assim, né? Nossa, graças a Deus que eu tenho bastante para compartilhar com você, né? Alguma coisa assim. Não, meu irmão. Veja comigo no verso 12, qual é a postura de Boaz. E aqui, meu irmão, são reveladas, não é? As verdades por trás de toda essa história. Desde o capítulo 1, verso 1 até aqui. Quem é o grande arquiteto e o que de fato tem conduzido essa história? Olha o que diz Boaz no verso 12. São palavras de Boaz. O Senhor retribua a você o que você tem feito. E ele está se referindo à atitude de Ruth com a sua sogra Noemi. Então ele diz: o Senhor te retribua, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Você não veio e não encontrou refúgio nas minhas asas, porque essas asas aqui não são minhas, essa plantação não é minha. Mas isso tudo são as asas do Senhor que estão sobre Israel e tem trazido o nosso sustento. E você veio buscar refúgio debaixo das asas do Senhor. Por isso que Deus te abençoe. Da mesma maneira, Noemi, nos versículos seguintes, vai dizer que Deus abençoe Boaz pela bondade que ele tem tido, não é? E no verso 20 diz: e Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Seja abençoado pelo Senhor. Tanto Noemi quanto Boaz e agora Ruth percebem que tudo aquilo não é manifestação de bondade humana, mas é a graça de Deus se manifestando sobre aquele lugar. Você consegue ver a mão de Deus na sua vida, irmão? Você consegue ver em todos os detalhes a mão de Deus abençoando você? Eu passei nos últimos anos muitas experiências e eu posso dizer a você, não sei se é fundo de poço não, mas que para as experiências que eu já tive foram, não é bem? Para as nossas experiências aqui. E ali, meu irmão, onde você já não vê mais saída, onde você não vê solução, onde você fala: agora está parecendo a mulher do Jó lá, agora amaldiçoa Deus, aí morre, aí, meu, porque já não tem mais nada para você não. No meio do meu desespero, no meio do meu clamor, meu e da minha esposa,
Deus não só ouviu a nossa voz, mas mudou a nossa história. Deus é Deus que não abandona nenhum dos seus filhos. E mesmo nos dias de aflição, tem lição do Senhor para mim e para você. Porque nós não fomos abandonados. E a graça de Deus, a sua mão poderosa, manifesta abundantemente, trazendo aquilo que você precisa, no tempo que você precisa. Sabe, meu irmão, vale a pena confiar no Senhor. Tem pastor dizendo um monte de coisa por aí. Tem profeta profetizando um monte de coisa por aí. Mas a palavra do Senhor não muda. E ela diz que Ele cuida de nós. E o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Ainda que os seus olhos vejam um monte de linha, tananã, é o que você enxerga. Mas na perspectiva de Deus, a imagem do que Ele tem para mim e para você já está pronta. Você que não enxerga ainda. E no tempo dele, as coisas vão se revelando. Noemi agora se vê diante da sua nora, não é, sendo abastecida por Deus, que usa um familiar, que ela nem sabia, não é, talvez, que existisse. E ali está. Isso é graça, meu irmão. Nós precisamos ser gratos a Deus. Ainda que os momentos não sejam os mais favoráveis. Essa família, meu irmão, não deixou de agradecer a Deus. Essas mulheres aqui, passando por todas essas dificuldades, não deixaram de perceber a mão de Deus agindo ali. E se tem algo que é marcante, meu irmão, na minha vida, é a mão de Deus. O cuidado que Deus tem. E Deus, Ele é tão assim, detalhista nas coisas, para que eu e você percebamos que não é acaso, não é o universo no caos rodando como maluco e às vezes dá certo, mas é a mão poderosa de Deus que em detalhes da bênção dele, Ele mostra para mim e para você, sou eu, não é homem não, sou eu, não é você não, sou eu, não é a igreja não, sou eu quem faço na sua vida. E assim Deus tem feito não só comigo. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos oportunidade aqui para testemunhos, ora, quantos acerca disso? Quantos, como essa mulher chamada Ruth, poderiam dizer que, nossa, eu estava vagando sem meio direção e de repente eu me encontrei com alguém. Uau! Não sei se você conhece a história da minha família, mas o momento da nossa conversão se deu quando os meus pais foram se encontrar com um casal para fazer o curso Casados para Sempre. E eu sei lá o nome do casal, vou chamar aqui de Joãozinho e Pedrinho. E eles... Joãozinho e Pedrinho não. Joãozinho e Mariazinha. Né? Que coisa, irmão. O que é isso? Sai pra lá. Crendo aos pais. Joãozinho e Mariazinha. Amém? Aleluia. E eles saíram para se encontrar com Joãozinho e Mariazinha. E você sabe o que aconteceu? Alguém pode dizer, encontraram Joãozinho e Mariazinha. Não, não encontraram. Mas encontraram um terceiro casal. O Ciro e a Mieco. Esse eu sei os nomes. E o Ciro e a Mieco foram para aquele lugar para encontrar um quarto casal. O Pedrinho e a Silvinha. Nem Joãozinho e Mariazinha, nem Pedrinho e Silvinha apareceram. Dois que foram procurar outros dois, não encontraram os dois, mas se encontraram. E acharam que eram os outros. Que confusão, não é? Você acha que isso é coincidência? Foi ali que começou, não é, o mover de Deus a transformar a minha família. Eu nem sonhava direito como é que ia ser as coisas. Lá a gente só via os problemas e Deus interveio na história. Antes, inclusive, de eu ter noção de qualquer coisa. Deus é aquele, meu irmão, que move as águas da vida da gente. E se Ele olhou para você, e a você Ele deu o seu favor, graça, meu irmão, Ele transforma a sua vida. E se você é chamado de filho de Deus, este é um pai que é zeloso. Se você conhece um pai que cuida muito bem dos seus filhos, este pai não é nem pó de chinelo perto de Deus. Porque este sabe cuidar muito bem dos seus filhos. E se ele vê em você situações que precisam ser transformadas e que às vezes palavras parecem não adiantar, os caminhos vão conduzindo você e eu
a lugares diferentes. E que as pessoas vão dizendo, o meu Deus não faz essas coisas não, o meu Deus, aí começa a idolatria, a ver um Deus que não existe. E se esquece que Deus é Pai. E Pai é aquele, meu irmão, que corrige mesmo. Não é daqueles pais que vê vez ou outra e deixa fazer qualquer coisa, que é para não ter aquele clima chato, né? Mas Deus, meu irmão, Ele está preocupado em que em você seja moldada, não a imagem do mundo, mas a imagem do seu Filho. Por isso os caminhos, às vezes, são meio diferentes do que a gente esperava. Mas são os melhores para mim e para você. Sem sombra de dúvidas. No meio da minha aflição, alguns anos atrás, eu dizia, Deus, mas cadê? Deus, por quê? E as lágrimas vinham, e às vezes até me enroscava com a minha própria baba. Mas Deus, no meu desespero, eu não enxergava nada. Hoje, meu irmão, eu consigo compreender melhor. E agradeço a Deus por tudo pelo que eu passei. Está passando um momento difícil, irmão? Primeira coisa que você precisa saber, você não é o único, não. Não está sozinho, não. Mas a coisa que você nunca pode tirar da sua mente é que você depende não da sua destreza, não da sua capacidade de achar um campo bom para você ir lá e colher, mas você depende de um Deus que te conduz para o lugar onde o sustento que Ele preparou para você, você vai encontrar. Esse é o Deus que nós servimos. E eis aqui Ruth se manifestando, não é, no meio da graça do Senhor, trazendo, não é, quase uma arroba de cevada para casa. E talvez Noemi com fome, tadinha, estava lá, às vezes eu estou em reunião, meu irmão, fica aquele silêncio, né, nas reuniões, e tem lá 2 ou 3 sentados à mesa e de repente a barriga começa. Aí você começa a virar na cadeira e de onde vem esse barulho aí? É a tua barriga e você fica dando aquela disfarçada, né? Que às vezes, né? Em vez de fazer barulho baixinho, faz alto, né? É perceptível. E talvez Noemi estivesse assim, falou, rapaz, que fome. E de repente ela vê vindo uma outra mulher ali, talvez carregando, né? Um saco nas costas. Eita, Noemi, ajuda aí, ajuda aí. Quase uma arroba de cevada. Porque Deus cuida de mim e de você, meu irmão. E ela provou, então, da graça. Nós todos provamos da graça do Senhor. Às vezes a gente não dá muito valor, não é? Mas em cada olheirite, em cada semana, a saúde que você tem, as condições que você tem, não é? Deus está provendo na minha vida e na sua. Em tudo, em tudo. Por isso seja grato, irmão. E o terceiro ponto que nós observamos nessa história aqui, até aqui no capítulo 2 de Ruth, é que a partir do verso 20, olha só o que é que diz Noemi, meu irmão. Ruth no capítulo 2, no verso 20. E Noemi exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor, e que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Aí alguém lê isso aqui e fala, como assim, pastor? Ora, leal com a sua família, com os mortos, Elimeleque e o seu filho, ou os seus filhos que morreram. Ele está sendo leal com os mortos, ele está cumprindo o seu papel, sendo compassivo, atendendo à lei e indo para além do que a lei pede dele. E também com os vivos. Quem são os vivos? Ora, Noemi e Ruth, porque ele ajudou, deu as condições que ela precisava para colher ali, por isso ela exclama que ele seja abençoado pelo Senhor. Olha a dependência. Obrigado, hein, meu irmão? Que o beiço está seco hoje. E ainda acrescentou, aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. E agora aparece mais uma palavrinha, resgatador. O que seria resgatador? Quando nós formos falar do capítulo 3, a gente trata dessa palavra, mas há um contexto que envolve essa função, porque ser resgatador era uma função, era um papel que era dado aos homens, não é? E Boaz era um dos resgatadores. Terceira coisa que nós observamos nessa história, meu irmão, é a necessidade de um resgatador.
fome é uma necessidade muito, inclusive, não é, nobre de se olhar e de se, não é, ter atenção. Roupas, demanda por um lugar para dormir. Falava com um rapaz essa semana e que uma menina, que eu não sei muito bem qual é o problema de saúde que ela tem, a família teve que vender tudo para o tratamento, está numa condição muito complicada, e eles foram visitar e a menina dorme num colchão que está sobre outro colchão e os dois estão no chão. E já umedecidos, porque tem goteira e tudo, e aquela menina vive em condições bem complicadas. E ele levantou a mão para ver se alguém poderia ajudar, e pela graça de Deus, porque Deus é gracioso, vieram doações de tudo quanto é canto, e eles encheram a casa daquela pessoa, daquela família. Ele estava me contando, ele falou, olha, e a gente indo no carro, voltando, isso foi sexta-feira à noite, voltando no carro, ele olha, piscou ali no celular, que ele estava olhando no GPS, alguém encontrou, mas não sei o quê, alguém encontrou, e ele fazendo plim, 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 no caminho da volta. Isso é Deus, na sua graça, abençoando. Mas além de todas essas necessidades, meu irmão, há uma necessidade maior, que todas as pessoas têm. É a necessidade, meu irmão, de um resgatador da morte. E por isso Deus, meu irmão, sendo nosso provedor, envia Jesus, para que venha morrer no nosso lugar, para que passe por aquela cruz, no nosso lugar, para nos resgatar da morte, nos resgatar de uma condição terrível que nos encontrávamos, que muito além da fome, meu irmão, muito além das necessidades físicas, das necessidades que nós temos como família, como sociedade, muito além de todas essas, há uma necessidade que todas as pessoas têm, e que só há um resgatador, e o seu nome é Jesus. E glória a Deus, porque Ele nos enviou Jesus para nos resgatar de uma vida, meu irmão, de pecado, nos resgatar da morte. E sendo Deus misericordioso, rico em graça, nos envia Jesus, o seu único Filho. É o que diz o apóstolo Paulo no capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Eu queria que você abrisse lá comigo, Romanos no capítulo 8. Nós vamos ver o verso 28 em diante. Deus, Ele não só tem conduzido a minha vida e a sua, e nos abençoado com graça sobre graça, mas Ele nos conduziu a um resgatador, chamado Jesus. E no verso 28 do capítulo 8 da Epístola de Paulo aos Romanos, assim diz a palavra: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. E no verso 31, meus irmãos: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas? Se Deus é o nosso resgatador, enviando Jesus para nos tirar da morte e nos passar para a vida em Cristo, se esta que é a maior de todas as obras, será que Deus não é capaz de cumprir ou de nos abençoar com outras e que são menores e infinitamente menores do que a obra da cruz? Por isso diz Paulo: o que diremos então diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque não houve, não é, aquele que foi poupado, mas Deus envia o seu Filho para morrer por mim e por você. Por isso, meu irmão, vale a pena confiar no Senhor
É devido a todo aquele que conhece a Cristo, meu irmão, não depositar em si confiança, não depositar num trabalho, numa condição, numa situação confiança, mas em Cristo, porque Ele tem conduzido a nossa vida. Como nós vimos nos versículos anteriores, não é? Pois, verso 29, aqueles que de antemão conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito dentre muitos irmãos. Deus te chamou para que você seja como Cristo. Não para que você seja como o mundo ou do jeito que você quer, mas como Cristo. E por isso, meu irmão, há tratamentos que Deus está fazendo na minha vida e na sua. E no verso 30, a estes que predestinou, tem destino predeterminado. Deus está conduzindo a história. A estes a quem Deus predestinou, Ele também os chamou, levantou da morte e trouxe para a vida. E não só os chamou, mas também justificou no sangue do Cordeiro, que foi pago na cruz. E aos que justificou, agora glorificou. E este glorificou é um evento futuro. E tão certo que há de acontecer, que Paulo fala no passado. Por isso, meu irmão, se Deus fez tudo isso por mim e por você, será que Deus não sabe que você tem que trabalhar? Será que Deus esqueceu que você precisa trabalhar e você não está encontrando trabalho? Será que Deus não está vendo que na sua palavra Ele ordena aos pais que ensinem aos filhos? E como é que você vai ensinar o seu filho se você mesmo não trabalha? E aí a coisa começa a voltar. Eu não trabalho não é porque eu não quero, porque eu não tenho trabalho. O Senhor me abençoa. Será que Deus não vê essas coisas? É óbvio que vê, meu irmão. Por isso, oração, dependência de Deus, 100% dependente do Senhor. Não dos meus muitos contatos, eu tenho muitas facilidades, porque eu conheço o presidente não sei do quê, porque eu almoço e tomo café com não sei o que lá. Não, meu irmão. Mas a minha confiança está em Deus, que tem o coração de todos esses homens e mulheres nas suas mãos. E ainda que nós caminhemos por dias tortuosos, dias em que o sol parece escondido atrás de nuvens, o sol da justiça nunca saiu do seu lugar. E continua a nos abençoar. Continua a nos conduzir, continua nos ensinando, e nos ensinando a depender dEle e não de nós, porque nós somos teimosos. É muito fácil dizer isso, agora é muito difícil viver dessa maneira. Ah, sim, claro. Você se sente feliz ao olhar para uma conta bancária e não ter dinheiro? Você se sente feliz a hora de se levantar às 8 e pouco da manhã e não tem trabalho? Você se sente feliz na hora que você vai pegar comida para um almoço ou para janta e não tem o suficiente para todo mundo, que está para um ou outro ali? Você se sente feliz ali? Não, né? Tua tendência é ficar triste, é chorar, é desesperar e tudo mais. Mas a Bíblia diz que aquele que confia no Senhor, que descansa nele, verá com os olhos a provisão do Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e Ele, o mais, tudo fará. Meu irmão, nós estamos aqui como estrangeiros nesse mundo aqui. A gente é meio como um ET aqui. Isso aqui não é a nossa casa. Nem se parece com a nossa casa. A nossa casa, meu irmão, é um lugar onde não há choro, não há ranger de dentes, não há necessidade, não há fome, não há noite, não precisa nem do sol, meu irmão. Porque a luz do Senhor brilha constantemente. E nós estamos caminhando para lá. E esse caminho tem as suas dificuldades. Traz desesperos. Mas, meu irmão, como é bom confiar no Senhor. Porque na hora que a gente chega na angústia, que ela toma aquele momento ápice, você fala, agora eu fico louco mesmo. Agora eu vou. Aí começam a surgir na memória não só os versículos decorados, mas as experiências de que Deus cuidou de você e você se lembra, uau, é verdade, naquele dia que eu vi a minha mulher quase morta do meu lado ali, Deus não só cuidou de mim, do meu emocional para eu não cair, mas cuidou dela, ela está aí. Ó. No dia que bateu o carro e em várias situações difíceis, Deus cuidou de todos os detalhes. No dia que faltou dinheiro, meu irmão, no dia, a gente estava com um propósito, meu irmão, de abençoar a igreja que a gente pastoreava lá em Cajubi. E um determinado valor que nós recebíamos por conta de uma outra atividade já estava certa para lá. E era esse o nosso propósito.
E no final do mês, foi fazer as contas, a conta não batia, ia ficar negativo, não ia dar certo, e o que faltava era muito próximo nos centavos do que a gente ia receber, mas que já estava certo de mandar para a igreja. E aí nós fomos sentar e conversar, e falei, e agora? A gente tinha dito que esse dinheiro ia para a igreja, nós estamos necessitados aqui, ó, o dinheiro que precisa para não ficar no vermelho, mas nós confiamos no Senhor e seguimos como estava já no coração. E nós fizemos exatamente como estava. Meu irmão, eu não fiquei com despesas no vermelho. Deus proveu de outra maneira e que eu não estava esperando. Porque é Ele quem cuida de mim, é Ele quem cuida de você. Essas pregações que você vai amanhecer com a conta, será não é uma vida difícil, amanhã ser milionário, essas coisas. Meu irmão, eu sei lá de onde que a turma tira essas coisas, mas o que eu sei é que Deus é poderoso para fazer isso e infinitamente mais. E a minha confiança e a esperança não está que amanhã eu vou ter uma conta milionária, mas está em que eu sirvo um Deus que não passa um segundo da minha vida sem que os seus olhos estejam sobre mim e o seu cuidado sustentando a minha vida. Essa é a sua palavra. Esse é o Evangelho. Até o dia de Cristo, porque a palavra diz que Ele é poderoso para me sustentar em todos os dias. Até o dia de Cristo, o dia em que o nosso Senhor, o nosso Redentor, voltará para nos buscar. Ele nos sustenta todos os dias. Por isso eu convido você a se colocar de pé em nome de Jesus.